Olá, amigas, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro em que estamos aqui estudando o livro Convites aos Corações, ditado pelo Espírito Sheila ao médium João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. Eu sou Helder Canto e estamos aqui todas as segundas-feiras aprendendo com o Espírito Sheila nestes convites aos nossos corações, à nossa reflexão sobre temas diários, sobre temas que têm perpassado as nossas vidas e nos ajudado a compreender melhor essa nossa caminhada espiritual. Hoje, no capítulo 28, intitulado A Tristeza. Essa tristeza que todos nós conhecemos muito bem, não é mesmo? Não temos como escapulir, não temos como escapar desses momentos tristes ou de situações tristes em nossas vidas. Hoje em dia, mesmo no mundo, quando olhamos para os noticiários, as notícias de países em guerra, a notícia de mortes, que olhamos para isso e fala, será que ainda precisa disso, né? Será que nós ainda precisamos disso, de ter guerras? Ficamos sem entender, nos entristecemos. Mas também com as questões do dia a dia. Todos nós podemos passar por uma situação de doença familiar, seja a nossa própria doença, o nosso próprio estado de saúde, aquela doença que não esperávamos, não é mesmo? E nos pega às vezes de surpresa, aquela pessoa, aquele ente querido que não está bem, aquele ente querido que desencarna, ou uma situação da vida em que esperávamos realizar um sonho que não deu certo, esperávamos fazer um determinado curso ou uma determinada vaga de emprego, ou seja, em todos os momentos de nossa vida, vivemos situações em que estaremos tristes ou em que a tristeza acaba encontrando um cantinho lá no nosso coração para se alojar. Então, um pouco sobre isso que Sheila vem nos convidar para olhar para essa tristeza e mudar. Estamos sempre fazendo uma referência com o Muda-te também, né? Que é o livro que estudamos anteriormente. Mudar talvez para a alegria. Então, vamos ver. Sheila começa dizendo assim: a tristeza nasce no reino da ignorância. Tornamo-nos tristes por desconhecermos a verdade. Somente ficamos alegres por acontecimentos que agradam os nossos desejos, que nem sempre são os melhores para os nossos caminhos. Olha que interessante esta reflexão de Sheila, porque de fato, quando olhamos para várias das situações de nossas vidas, essa tristeza ela nasce no reino da ignorância. É claro que Sheila aqui não está menosprezando o nosso sentimento. Como não ficar triste diante de uma situação em que perdemos, assim nós entendemos, né? Um ente querido que desencarna. Aquela pessoa que amamos tanto, aquela nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, um irmão, um amigo muito querido que se despede de nós em retorno à pátria espiritual. É claro que vamos ficar tristes. Não tem como não viver essa tristeza. Mas, olha o que ela diz, a tristeza nasce do reino da ignorância. Às vezes, se nós, depois de passar o luto, depois de entendermos o que aconteceu, ou seja, lembrarmos do ensinamento dos Espíritos e lembrarmos que a vida continua e que aquele ente querido está agora vivendo a sua vida no mundo espiritual, a sua vida plena na vida espiritual, então essa tristeza passa. Mas se nós não tomamos essa verdade, desconhecemos essa verdade, como ela diz, tornamo-nos tristes por desconhecermos a verdade.
desconhecendo a verdade da vida após a morte, desconhecendo a verdade que aquela pessoa querida continua ali, continua viva, continua agora mais viva do que antes, podendo se relacionar conosco e tendo a sua vida em prosseguimento, nós achamos que tudo acabou, podemos ser tomados por uma tristeza profunda, por uma saudade que não passa, por uma depressão e às vezes até por uma revolta. Como é possível ter perdido aquela pessoa tão querida e nós não aceitamos a desencarnação, não aceitamos nos afastar daquela pessoa? E assim então a tristeza, ela encontra um lugar de difícil libertar-se deste sentimento. Ela continua, somente ficamos alegres por acontecimentos que agradam os nossos desejos. Tantas vezes o nosso desejo é de ter aquela pessoa conosco. Mesmo se aquela pessoa está em um determinado sofrimento, ou já está com a idade muito avançada, nós não queremos deixá-la deixar-nos. Então, querendo satisfazer os nossos desejos, desejo de ter aquela pessoa, tantas vezes a outra pessoa está em sofrimento, quando já deveria deixar a carne, desencarnando e retornando à pátria espiritual. Então veja como de fato, quando nós compreendemos a realidade, a verdade, essa tristeza vai deixando de ter lugar em nossa vida. Ela vai se apaziguando e então, um momento, nós podemos até nos alegrar. Esse espírito, essa pessoa agora está vivendo uma vida, ela está vivendo uma vida espiritual. Um dia nós vamos nos encontrar novamente e a alegria volta a tomar conta de nossas vidas, porque nós temos a certeza que vamos conviver com aqueles com quem amamos. Então é assim que a tristeza nasce desse reino de ignorância por desconhecermos a verdade e querer ter os nossos desejos satisfeitos. Olhando para a vida dos nossos filhos, por exemplo, quantas vezes nós idealizamos que ele faça um determinado curso na sua universidade, na graduação, que ele se torne um determinado profissional. Tantas vezes essa idealização nasce de nossas ilusões ou nasce até de nossas frustrações, porque eu gostaria de ter sido aquele profissional, ou porque eu quero ter na minha família alguém daquela determinada profissão, e nós projetamos isso na vida dos nossos filhos. Mas será que ele quer ser aquele tipo de profissional? Será que aquela é a profissão que ele deseja? Será que aquela é a profissão que vai lhe trazer alegria e felicidade? E tantos pais nós conhecemos que acabam forçando o filho, obrigando o filho ou insistindo demais para que o filho, a filha, siga determinado rumo na sua formação profissional e ele se torna um filho frustrado, ele se torna um profissional frustrado, um filho infeliz, que tantas vezes, muito depois, vai seguir outros rumos, mas primeiro entregou o diploma que o pai tanto sonhava. Então, às vezes nós, conhecendo a verdade, não querendo ter essa alegria apenas de realizar os nossos desejos, deixamos essa tristeza de lado, não ficamos tristes porque o filho não escolheu a profissão, que o filho escolheu outro caminho, mas ele será feliz e nós vamos nos alegrar com a alegria dele. Então, em todos os momentos de nossa vida, quando nós buscamos conhecer essa verdade, nós vamos entender melhor as situações e a tristeza ela vai perdendo força e dando espaço para a alegria. Então, assim, Sheila vai convidar aos nossos corações: não deixemos a tristeza tomar conta dos nossos sentimentos. Expulsemo-la com as nossas forças, que nesse esforço os céus nos ajudarão e logo veremos como a mão do Senhor
acendeu no nosso coração uma chama, da qual nos compete cuidar e fazer com que cresça para sempre na nossa vida. Tantas vezes nós aprendemos que quando estamos tristes, quando não estamos muito bem, podemos ir ao encontro do outro na caridade, visitar aquela pessoa que está em um determinado sofrimento, buscar um atendimento fraterno, dialogar, conversar, ajudar. Mas precisamos compreender bem, porque não é que nós estamos indo ajudar para ver o sofrimento do outro. Quantas vezes a gente diz, né? Nossa, estou vendo que tem tanta gente sofrendo mais do que eu, pessoas mais tristes do que eu, e acabei deixando a minha tristeza de lado. Não é bem assim. Porque senão nós vamos ter o sentimento de que nós ficamos alegres porque o outro está mais triste do que nós. Não é nesse caminho. Mas quando nós vamos ao trabalho da caridade, quando nós vamos ao encontro de também outras pessoas que sofrem como nós, é como se o Senhor estivesse ali com a sua mão acendendo esta chama nos nossos corações. Porque nós estamos nos esforçando para deixar a tristeza de lado e não deixar que a tristeza tome conta dos nossos sentimentos. Porque quando nós deixamos que a tristeza tome conta, a gente não quer sair de casa, às vezes a gente não quer nem sair do quarto. Vamos deixando aquela tristeza gerar uma sombra muito grande em nossas vidas, em nossos corações, que fica até difícil ouvir a voz, os conselhos, o amparo da espiritualidade amiga. Eles estão sempre conosco. Não é só quando nós estamos alegres que eles estão se alegrando conosco. Quando estamos tristes, lá está a espiritualidade a nos apoiar, a nos convidar, a nos consolar. Mas se nós deixamos que a tristeza tome conta, ela vai crescendo, ela vai ficando pesada demais, nós vamos perdendo o interesse, o desejo pela vida, por fazer as coisas. Então, quando nós, nesse esforço, saímos de nós mesmos e vamos ao encontro da caridade, vamos ao encontro de outras pessoas, nesse diálogo fraterno nós buscamos palavras de consolo para aquele companheiro, e essas palavras de consolo que nós temos para levar ao outro, ela primeiro passa também pelos nossos ouvidos, passa pelo nosso coração. Quantas vezes nós dizemos algo para alguém e este algo serviu para nós mesmos e sempre servirá também para nós. Então, no encontro da caridade, visitando uma pessoa doente, visitando aquela pessoa necessitada, nós movimentamos outros sentimentos e assim a alegria vai passar a fazer parte de nossas vidas, apaziguando aquela tristeza. E aí vamos sentir como o Senhor, como a mão do Senhor acende essa chama, que aí caberá a nós cuidar e fazer com que ela cresça sempre em nós, essa chama da alegria. Então, ela continua: se por acaso acordar contrariado, não levante com essa indisposição. Possivelmente o espírito viajou por inóspitas regiões do passado. Procure recursos onde eles se encontram e acenda a alegria de viver ao dar os primeiros passos no dia que ele chama a viver. Veja a natureza sorrindo para o seu coração. Olhe para o sol, que nunca deixou de sorrir. As flores como sendo a alegria da vida. A terra com seu contentamento de mãe, o ar sorrindo, entregando a cada criatura sua cota de valores espirituais e levando de você algo já cansado, que o seu próprio organismo rejeitou e ele, o ar, como bênção, transforma para entregar adiante a outros que esperam viver melhor com essa arrecadação da natureza. As águas, sorrindo, imantadas de vida, abastecem todos os reinos como berço de todos eles. Olha que coisa maravilhosa! Tantas vezes
Sheila falando sobre a terapia natural, a terapia da natureza. E aqui mais uma vez, nesse convite de que nós podemos buscar no sol, nas flores, nas plantas, na água, no ar, essa terapia da alegria que vai nos ajudar a diminuir as nossas tristezas, levar o nosso cansaço embora, renovar as nossas energias, renovar as nossas forças, para termos aí recursos para acender a alegria nos primeiros passos de nossa vida. Então assim Sheila conclui: ao passar os olhos pela natureza, esquecemos a tristeza, por ser ela o sorriso de Deus, impregnado de vida espiritual. A tristeza é marca da infelicidade e a alegria cristã é a esperança, anunciando vida melhor para quem a tem. Se esse convite lhe encontra hoje com alguma tristeza, te convidamos, assim como Sheila, a sair lá fora um pouquinho, a ter com a natureza, a olhar para o sol, a se encontrar com as plantas, com a água, com o ar. Ao passar os olhos pela natureza, esquecemos a tristeza. Busque encontrar um amigo, uma pessoa querida, converse, dialogue, busque consolo, conforto no trabalho espírita, na fraternidade espírita. Não esteja sozinho. Permita que Deus, através do sorriso do outro, que Deus, através do sorriso da natureza, lhe encontre e lhe ajude a deixar essa tristeza de lado. Porque a tristeza é marca da infelicidade. E a alegria cristã é a esperança anunciando vida melhor para quem a tem. Até o nosso próximo encontro, um forte abraço, paz e bem a todos.